Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, porque sou pecador. E eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Jesus, manso e humilde de coração. Quando a igreja diz que a quaresma é um retiro, não é um modo de falar, não. É mais pura verdade. A quaresma é um retiro. E se nós prestarmos atenção nas leituras, na liturgia de cada dia da quaresma, a gente vai ver que tem um itinerário. Vejamos, por exemplo, essa semana as nossas missas pela manhã. Nós começamos terça-feira falando sobre ambientes, que é preciso ter ambientes onde possa florescer as virtudes. E esse ambiente, nós estamos falando da nossa casa, da nossa residência e também da igreja, da capela. Porque nós não somos anjos, nós não temos só alma, nós também temos corpo. E o corpo, como diz um psicólogo, o corpo fala. Ele fala se ele está cansado, se ele está com calor, se ele está com frio, se ele está triste, se ele está feliz. Então, ambientes, precisamos de ambientes. Na nossa casa, que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria esteja entronizado. Que tenhamos um crucifixo na nossa casa. Com a graça de Deus, pedir a Nossa Senhora do Desterro para arrancar a televisão do centro da casa. Por que muitos católicos bons, católicos que vêm à missa, católicos que, como diz o Evangelho de hoje, jejuam, devolvem o dízimo, que oram, mas a televisão é o centro do lar, não é o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Aqui nós não estamos demonizando a televisão, não, mas quando inventaram a televisão, correram ao Padre Pio e disseram: nossa padre, o senhor não sabe o que inventaram? Uma caixa quadrada assim que você vê as coisas lá do outro lado do mundo. Padre Pio ficou sério e disse: meu filho, vocês vão ver o quantos males eles vão fazer através dela. Então, não é que a gente não quer televisão, não é que a gente não quer notebook, smartphone, só que vamos ser bastante sinceros, esse negócio toma o lugar de Deus na nossa vida, toma o lugar da oração, do conhecimento de Deus. Hoje o profeta Oséias está falando disso. A primeira leitura da missa de hoje, né? Profeta Oséias, nós estamos aqui, Oséias capítulo 6, versículo de 1 a 6, eu gosto muito desse trecho do profeta Oséias. Aí no finalzinho, o que Deus diz? Deus diz o seguinte:
né? Ele diz assim: o Senhor diz assim, aqui no versículo 6, Oséias 6,6, famoso, conhecido: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus, não holocaustos. Conhecimento de Deus. Como que você vai conhecer a Deus com profundidade se toda hora a televisão está falando na tua cabeça? Toda hora tem notícia, toda hora tem programa, toda hora tem dissipação. E tem gente que coloca a televisão no quarto de dormir. No quarto. Isso é um crime de lesa majestade, espiritualmente falando. O quarto é a cela. Ontem eu estava atendendo um seminarista em direção espiritual, e ele partilhando um pouco da vida dele, de oração comigo, ele dizia: padre, já faz tempo que Deus tem me chamado a encontrá-lo dentro de mim. Padre, eu já tomei consciência que eu sou casa de Deus. Elizabeth, casa de Deus. Elizabeth significa isso, casa de Deus. Elizabeth da Trindade, a santa carmelita mística que sentiu o movimento da Trindade dentro dela. Ela sabia quando era o Pai, quando era o Filho, quando era o Espírito Santo que estava falando com ela. Ele fala: padre, já faz tempo que eu tenho recebido o convite, vem, eu quero estar contigo. Mas como que a gente vai estar com Deus dentro de nós, com o celular na mão toda hora, vendo notícia, mandando notícia, até evangelizando? Como? Não tem jeito, não dá. É o que eu sempre tenho falado para vocês. A gente quer misturar o bem e o mal, né? O mal ali é a ocasião da dissipação. Não que você esteja vendo pornografia, não que você esteja xingando os outros, não que você esteja comprando ali pela internet desenfreadamente, mas simplesmente vendo isso, vendo aquilo, tomando a tua atenção por aquilo, tomando aquela atenção por aquilo outro. Televisão nem se fala, né? Denota uma carência muito grande. E esse fenômeno de televisão vem muitas vezes pessoas que moram sozinhas, às vezes ficam ali com aquela dependência afetiva da televisão. Casais que estão em crise, a mulher deleta o homem que vai para a televisão, o homem deleta a mulher, vai para o jogo de futebol. É uma miséria danada, e a gente acha que é normal, porque é simplesmente um aparelho. Para o padre não delongar muito nisso, volta um pouquinho. Nós começamos a semana falando de ambientes. O ser humano precisa de ambientes onde floresçam as virtudes. Virtude da piedade, virtude da ordem, virtude da diligência, a virtude da beleza, porque aí a gente desenvolve o nosso ser, vai para frente, não para trás. Ouvimos também o profeta Jeremias, nesse mesmo dia, dizendo: se a gente não vai para frente, a gente vai para trás. Então a gente precisa desenvolver. Isso foi terça-feira. Quarta-feira nós falamos desse trinômio que não pode ser separado um do outro. Oração, a oração pede, o jejum recebe, a misericórdia, o jejum alcança, a misericórdia recebe. A oração pede, o jejum alcança, a misericórdia recebe. E nós estávamos ali lendo o texto do doutor da igreja, São Pedro Canísio, dizendo que aquele que ora também jejua, mas também tem a sensibilidade com os pequenos, porque essa vai ser uma oração infalível, né? E ele dizia que muitas vezes a gente está disposto a orar, disposto às vezes a jejuar, como o homem do evangelho hoje aqui, o publicano, o fariseu e o publicano. O fariseu estava disposto a orar, estava disposto a jejuar, mas depreciava os outros, achava que era melhor do que os outros. Então a gente precisa ter ambientes, a gente precisa unir a oração, o jejum e a esmola, a misericórdia, a sensibilidade com os outros. E conto para vocês, nesse dia, no dia da misericórdia, que nós falamos pela misericórdia, era uma quarta-feira, eu fui fazer algumas visitas pastorais, no hospital, confessar, levar o Santíssimo,
fui na casa de pessoas mais idosas, fui levar o Santíssimo. Aí, quando eu saí assim da casa, aí tinha um irmão de rua mexendo no lixo. Estava lá mexendo no lixo, achando coisa para comer. Aí ele me viu de novo: seu Papa? Falei: não sou Papa não, e nem quero ser, né? Qual que é o seu nome? Aí eu falei para ele: Jesus Cristo. Ele falou: não, mentira, não é Jesus Cristo não. Qual que é o teu nome? Eu falei: sou Jesus Cristo. Não, o senhor está falando mentira para mim. Eu falei: sou o Padre Braulio. Ah, Padre Braulio. Bom, eu fumo, sabia? Eu fumo, eu bebo. Eu falei assim: mas Jesus te ama. Você fuma, você bebe, mas Jesus te ama. Jesus quer o teu bem. Aí ele falou: me dá padre, eu estou triste. Eu falei: vem cá, que o padre vai te dar uma bênção. A hora que eu falei: vem cá, o padre vai te dar uma bênção, tirou o bonezinho dele, começou a chorar, foi ajoelhando nos meus pés, pedindo perdão. Eu abençoei ele, dei um abraço, ele chorava de escorrer, e pedia perdão: me desculpa, perdão. Eu falei: Jesus te perdoa, e eu também quero te pedir perdão, Jesus. Falei para ele: Jesus, eu quero te pedir perdão porque eu não te amo, porque eu coloco as criaturas na tua frente, coloco os meus gostos na tua frente, coloco as minhas vaidades na tua frente, mas eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu ainda vou te amar, com a tua graça eu vou te amar e vou te servir. Eu fui Jesus para ele, e ele foi Jesus para mim. E você não precisa ficar calculando muito. As oportunidades da gente encontrar Cristo, elas são muito grandes. E eu falava para o seminarista, ontem atendendo o seminário, as direções espirituais de alguns seminaristas, que essa experiência de achar o irmão lá na lata de lixo, foi a experiência que mais preencheu meu coração até agora nesse ano. Mais do que: ai padre, o senhor não se preenche pela Santa Missa? Sim, eu não estou falando do valor do sacramento, estou falando de uma experiência particular. Nós falávamos dessa importância da gente estar atento com a dor do próximo. Se a gente estiver aberto para isso, o Espírito Santo vai te levar a consolar, a ser luz, a ser Cristo para os irmãos, e você vai encontrar Jesus nos doentes, você vai encontrar Jesus nos coitadinhos que estão aí pela rua, você vai encontrar Jesus nas crianças, nos pobres, nos abandonados. Aí nós chegamos na quinta-feira, o título da homilia era esse: daqui para frente, tomando as palavras da irmã Lúcia de Fátima, daqui para frente, ou somos de Deus, ou somos do demônio. Sabendo que não é tempo mais de querer misturar as coisas, de querer conviver com o bem e o mal ao mesmo tempo, tranquilamente. Não vai dar. Ou você vai ser católico, ou você vai perder a fé. É verdade ou não é? A gente já não está vendo gente já abandonando a fé? Porque a desculpa é muito grande. Ah, porque tem isso, porque tem aquilo, agora é isso, agora é aquilo. Gente, qual que é o primeiro mandamento que a gente viu ontem, sexta-feira? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma e entendimento. No meio de guerras, no meio de pestes, no meio da fome, no meio da doença, nós não podemos colocar nada e ninguém acima de Deus, porque o dia que você colocar alguma coisa acima da tua respiração, você morre. A respiração, o que a respiração é para o corpo, Deus é para a alma. E esse vírus não tem pego justamente a respiração? Mostrar que o ser humano não é nada? Santa Teresa diz: a oração é o respiro da alma. Se uma pessoa não reza, se uma pessoa não comunga, não confessa, não é alimentada pela palavra de Deus. Nós falávamos ontem, sexta-feira, da paixão de Cristo, a necessidade de meditar a paixão de Cristo, de fazer a via sacra, e como que o Espírito Santo leva a gente colocar em prática aquilo que a gente está pregando aqui. A gente vai pregando, o Espírito Santo vai falando através de nós, e
o primeiro beneficiado é o padre mesmo. Ontem fizemos a Via Sacra, andando, fizemos lá a Via Sacra, à noite. É assim, queridos. Hoje, Jesus está dizendo que o céu é dos humildes, dos pequenos. Olha o itinerário, perceba o itinerário. A gente acha que as coisas estão todas soltas, né? Mas se você anotar, colocar num caderninho, né? Tem gente que gosta de anotar. Você vai vendo que Deus vai pegando a gente pela mão. Ele vai cuidando da gente, Ele vai cevando a gente, Ele vai nutrindo a gente. E hoje nós precisamos ser como o publicano, não se exaltar, porque não é difícil de ver entre pessoas piedosas, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que ajudam a igreja, pessoas que rezam bastante. Lá pelas tantas, elas se esquecem que são criaturas, que são miseráveis. São Bernardo diz assim: nunca esqueças daquilo que eras, pó, daquilo que és, vaso de esterco, daquilo que serás, pasto de vermes. E não permitas que o orgulho tome conta do teu espírito. Tobias capítulo 4, versículo 12. O velho Tobit chega para o filho que vai sair em missão, sair para a vida, vai casar, vai tocar a vida, e diz: meu filho, nunca permitas que o orgulho tome conta do teu espírito, porque ele é a raiz de todos os males. Porque eu já servi a Deus tantos anos. Porque eu já sou padre. Porque eu fiz tantas coisas por aquela comunidade, por aquela capela. Você está esquecendo de onde você veio, hein? Servo inútil, não fez mais do que a tua obrigação, e fica se arvorando. É porque isso, porque aquilo, porque o meu seminário, porque o meu bispo, porque o meu padre, porque minha família, porque minha tia, porque minha avó. Menos Batista, menos. Voltemos para o nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? Se você tiver um pouquinho de sensatez, qual que é o nosso lugar? Do publicano. Misericórdia, Senhor, porque eu sou pecador. Misericórdia. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer que ele foi embora perdoado, foi embora justificado, enquanto aquele que ficou fazendo muitos louvores a si mesmo, isso tem nome, chama-se vanglória, vaidade, é o pecado por excelência do demônio, esse voltou para casa pior do que entrou. Santo Ambrósio, ele diz assim: aqueles que comungam em pecado entram na igreja com poucos pecados e saem da igreja carregado deles. Um dia Jesus disse para Santa Brígida da Suécia que não existe punição na terra para pagar tamanho crime. Qual crime, padre? O crime de comungar em pecado, de chegar cheio de orgulho dos próprios pecados, e comungar assim, e achar que nós temos direito ao próprio Deus, ao próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Maria Vianney, quando ele estava chegando em Ars, ele que tinha dificuldade com o latim, então os formadores não queriam ordená-lo, porque ele era fraco no latim, e aí o bispo foi conversar com ele, Cura d'Ars, patrono de todos os padres, foi conversar com ele e disse: olha, Vianney, disseram aí que você é meio burrinho. Aí ele falou assim: seu bispo, não é meio burrinho não, é um burrinho inteiro, né? É um burrinho inteiro. Gedeão, com uma queixada de bode, venceu um exército inteiro. Imagina o senhor com um burrinho inteiro, o que o senhor não vai fazer? Aí quando depois que ele ficou padre, que o clero começou a invejá-lo, começou a caluniá-lo, difamá-lo, depreciá-lo, mandaram uma carta para o bispo, né, falando um monte de coisa dele. Aí ele pegou a carta, leu sobre ele mesmo.
Aí ele assinou a carta também, falou: não, tá certo, é isso mesmo, tem que levar para o bispo, esse padre precisa de muita conversão, né? São Francisco de Sales era a mesma coisa, quando, seu bispo, está falando mal do senhor aí. Não, fique tranquilo, eles não sabem de nada, eles estão sendo generosos, eu sou muito pior do que isso que eles estão dizendo. Então, gente, é uma humildade autêntica. Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade, a humildade é a realidade. E São João Maria Vianney, o bispo disse para ele: então tá bom, eu vou te ordenar porque você sabe rezar bem o rosário, e é um modelo de piedade. Aí depois você já sabe da história, só para a gente terminar a homilia, né? Um dia Satanás jogou ele na parede e disse: Vianney, seu comedor de batatas, se tivesse mais 3 padres igual a você, o meu reino estaria aniquilado neste mundo. Era o padre burrinho, era o padre louquinho, era o padre feinho, e tinha muitos outros adjetivos, né? Mas o mundo espiritual conhecia aquele homem porque ele era humilde, porque ele era orante, porque ele era penitente, porque ele era manso, porque ele era cheio de amor por Jesus e Nossa Senhora e as almas. Então vamos pedir esse dom nesta Santa Missa, dom maior de todos, né? É a humildade. A humildade fez com que Jesus descesse do céu. A humildade fez com que Jesus fosse até a cruz. A humildade fez com que nosso Senhor Jesus Cristo deixasse o seu corpo e seu sangue para ser o nosso alimento. A humildade fez com que a Virgem e São José deixassem de viver ali a vida de matrimônio, uma vida de família, para cuidar do Filho de Deus. São José, aquela prontidão de ir para baixo, para cima, fazer tudo que tinha que fazer, porque era humilde. A Virgem era humilde. O grande sonho de Nossa Senhora era servir a mãe do Messias. E Jesus é que está dizendo: os humildes serão exaltados, mas não exaltados no céu não, é nessa vida. Nessa vida os humildes serão recompensados, serão agraciados, serão protegidos. E se nós não aprendermos de Jesus, que é manso e humilde de coração, nós vamos aprender com os nossos próprios fracassos, com as nossas próprias exaltações. Por que que Satanás caiu tanto? Porque se elevou tanto. E chegando em Ars, São João Maria Vianney, procurando o caminho de Ars, que era um vilarejo assim, que tinha pouco mais de 200 pessoas. Ele encontrou um menininho no caminho, isso é emblemático lá em Ars, né? Aí ele disse para o menino: filho, onde fica Ars? Ars, me mostre o caminho de Ars, que eu te mostrarei o caminho do céu. E qual que é o caminho do céu? A humildade, a humilhação. Aqueles que se exaltarem, Lucas 18:14, serão humilhados. Aqueles que se humilham serão exaltados. Criemos, com a graça de Deus, esforcemos por ter ambientes virtuosos, bonitos, belos, simples, na nossa casa, na nossa capela. Unamos a oração, o jejum com a misericórdia aos pobres, sem ficar julgando os outros, sem ficar calculando os outros, sem ficar agarrado a dinheiro, a bens materiais. Parar com esse negócio, essa avareza de bens materiais e não ajudar quem precisa. Às vezes até pobres são avarentos, sabia? Às vezes você acha um rico generoso e um pobre mão de vaca, avarento. Acha, e vice-versa. E vamos ser decididos por Cristo. Não vamos querer colocar não sei o que, e tititi, e papapá, e pororó. Parar com isso. São Bernardo diz: a primeira palavra que tem que sair da nossa boca é perdão. A segunda é gratidão. A terceira, edificação. Então a primeira coisa não é justificar-se, é perdão. Misericórdia, Senhor. Eu estou falando você diante de Deus. É você diante do fulano, do ciclano, do beltrano, não. É você diante de Deus. Misericórdia.
perdão, obrigado, eis-me aqui. E depois mergulhar na paixão de Cristo, colocar a Eucaristia como centro da nossa vida, adorar as chagas de Jesus, mergulhar no sangue do Cordeiro, oferecer o sangue do Cordeiro pela humanidade, pelos doentes, por essa pandemia, pela santificação do clero, pela conversão. E hoje o Senhor está mostrando o caminho da humildade, a humildade que é remédio para todos os males, dizia Santa Teresa d'Ávila. Encontrar Deus dentro de nós mesmos, como Santa Elizabeth da Trindade. E assim, amanhã domingo, dia do Senhor, vamos celebrar esta Santa Missa, celebrar o domingo, dia do Senhor, em união fraterna com os nossos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que não podem participar da missa, não podem comungar, não podem estar diante do Cordeiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde.